Olha, eu vou te contar algo que descobri depois de 30 anos atendendo mulheres no consultório. Você não está envelhecendo por causa do tempo, está envelhecendo por causa das escolhas que faz todo santo dia sem perceber. E no final deste vídeo, vou revelar o hábito mais destrutivo de todos, aquele que literalmente suga a sua vitalidade e que todas as minhas pacientes praticavam antes de acordarem para a vida. Fica comigo até o final, porque essa informação pode adicionar anos de juventude à sua existência. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje, quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Agora, antes de continuar, me faz um favor. Se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários. Você já percebeu que algumas amigas suas da mesma idade parecem 10 anos mais velhas ou mais jovens? Conta aqui embaixo, porque vou destrinchar exatamente o que separa esses dois grupos. Sabe o que me fascina? Atendo mulheres gêmeas univitelinas, aquelas geneticamente idênticas, e mesmo assim, uma parece ter 40 e a outra 60. Mesma carga genética, minha querida. Então, o que aconteceu no meio do caminho? Vou te explicar com a clareza que só 30 anos de clínica permitem. A água que você não bebe. Comecemos pelo óbvio que ninguém quer admitir. Você está se matando aos poucos com um copo de água que não bebe. Parece bobagem? Deixa eu te mostrar o que acontece no seu corpo quando você vive desidratada. Tive uma paciente, vou chamá-la de Márcia, nome fictício, obviamente, que chegou no meu consultório achando que estava com depressão severa. 52 anos, olheiras profundas, pele com aspecto de papel amassado, aquela expressão de cansaço eterno. Todos os exames normais, mas a mulher parecia um saco vazio. Perguntei: quanto de água você bebe por dia? Ela olhou para mim como se eu tivesse perguntado quanto de plutônio ela consumia. Água eu bebo quando tenho sede, doutora. Pronto, ali estava o primeiro criminoso. Sabe quantos copos ela bebia? Dois míseros copos de água por dia. Seu corpo estava funcionando no modo sobrevivência, cada célula gritando por hidratação, enquanto ela tomava café, refrigerante, suco de caixinha, tudo menos água pura. Aumentamos a ingestão para 2 litros diários. Nada de mágica, nada de suplemento milagroso, apenas água. Em 3 semanas, a transformação foi tão absurda que o marido dela perguntou se ela tinha feito botox. A pele ganhou elasticidade, as olheiras diminuíram, a disposição voltou. Neuroplasticidade em ação, minha querida. O cérebro dela, que é 75% água, nunca se esqueça disso. Finalmente conseguiu funcionar adequadamente. A postura de derrota. Mas a água é só a pontinha do iceberg. Tem um hábito que envelhece mais rápido que cigarro e aposto que você pratica agora mesmo, talvez enquanto me assiste. Estou falando da postura. Não espera. Não desliga o vídeo achando que vou dar sermão de vovó. Vou te mostrar a ciência por trás disso e como isso conecta com algo muito mais profundo. Quando você fica curvada sobre o celular e olha, sei que está fazendo isso agora, acontece algo chamado postura de derrota aprendida. Não é só a coluna que sofre. Manter essa postura por longos períodos reduz os níveis de testosterona. Sim, mulheres também precisam dela e aumenta o cortisol, o hormônio do estresse. Traduzindo, você literalmente programa seu corpo para envelhecer mais rápido. Tive uma executiva, vamos chamá-la de Beatriz.
que passou por uma transformação radical apenas mudando a postura. Ela chegou queixando-se de dores crônicas, fadiga e uma sensação constante de inadequação. 57 anos, bem-sucedida, mas completamente curvada sobre si mesma, física e emocionalmente. Propus um experimento simples. Toda vez que ela fosse falar com alguém, deveria antes ajustar a postura. Ombros para trás, peito aberto, queixo paralelo ao chão. Só isso, doutora, só isso, mas com consistência. Em 2 meses, ela relatou que as pessoas começaram a tratá-la diferente no trabalho. Mais respeito, mais atenção. Detalhe, ela não mudou absolutamente nada além da postura. Por quê? Porque nosso cérebro e nosso corpo conversam o tempo todo. Quando você assume uma postura de poder, mesmo sem sentir, seu sistema nervoso entende isso como um sinal e começa a produzir os hormônios adequados. Agora quero que você faça uma coisa, ajusta a tua postura agora. Sério, faz isso. Sente os ombros indo para trás, o peito se abrindo. Percebe a diferença na respiração? Pois é, você acabou de dar um comando para seu corpo rejuvenescer. A reclamação crônica, mas tem um hábito ainda mais insidioso, tão normalizado que você nem percebe que está praticando reclamar. A reclamação crônica, essa praga nacional que virou esporte nacional. E olha, não estou falando de desabafos ocasionais ou de expressar sentimentos legítimos. Estou falando daquela lamúria constante sobre tudo e todos. Deixa eu te explicar o que acontece no teu cérebro quando você reclama compulsivamente. Cada vez que você verbaliza uma queixa, seu cérebro reforça aquele caminho neural. É como abrir uma trilha na mata. Quanto mais você passa por ali, mais fácil fica passar de novo. Eventualmente, aquilo vira uma autoestrada e seu cérebro nem considera outras rotas. Você treinou sua mente para ver problemas, para focar no negativo, para buscar o que está errado. E sabe o pior? Isso aparece no seu rosto, literalmente. As rugas de expressão não mentem, aquele vinco entre as sobrancelhas, a boca virada para baixo, os sulcos profundos ao redor da boca, tudo isso conta a história de como você tem processado a vida. Conheci uma mulher, vamos chamá-la de Sônia, que era tão focada no negativo que conseguia transformar uma promoção no trabalho em motivo de reclamação. Ah, mas agora vou ter mais responsabilidade. Ah, mas o fulano que entrou depois de mim não foi promovido, vai ficar magoado. A mulher era uma máquina de achar problemas onde havia soluções. 60 anos aparentando 75, rosto cansado, energia baixa, zero brilho nos olhos. Fiz um desafio com ela, passar uma semana inteira sem reclamar de nada. Podia observar, podia sentir, mas não podia verbalizar reclamações. Se pegasse reclamando, tinha que recomeçar a contagem. Ela levou 3 semanas para conseguir completar 7 dias. 3 semanas, porque estava tão viciada em reclamar que nem percebia quando fazia. Mas quando finalmente conseguiu, algo mudou. Ela mesma relatou: doutora, é como se eu tivesse tirado uns óculos escuros que não sabia que estava usando. O estresse mal gerenciado, falando em hábitos que roubam tua juventude, tem um que está intrinsecamente ligado ao que acabei de falar: o péssimo gerenciamento do estresse. E aqui, minha querida, vou ser bem direta contigo. Você não tem estresse demais, você tem estratégias de menos. Olha, eu sei que vai doer ouvir isso. Todo mundo adora dizer que está estressado como se fosse uma medalha de honra. Mas estresse não é o problema. O problema é você não saber o que fazer com ele. Estresse é neutro. É uma resposta fisiológica que nos manteve vivos durante milênios. O problema é quando essa resposta fica ligada no modo sempre on e você não tem ferramentas para desligar. Tive uma paciente, vamos chamá-la de Fernanda, que trabalhava em banco, tinha 3 filhos, marido ausente emocionalmente, mãe com Alzheimer, o combo completo do estresse feminino brasileiro. Doutora, não aguento mais, estou exausta.
não tenho tempo para nada. Fiz a pergunta de sempre: quanto tempo por dia você dedica para cuidar de você? Silêncio. Aquele silêncio constrangedor de quem sabe a resposta e tem vergonha de dizer zero. 0 minutos por dia. Fizemos o seguinte: 20 minutos não negociáveis por dia. Não importa o que, mas 20 minutos só dela. Podia ser para caminhar, para ficar em silêncio, para ler, para qualquer coisa que desse prazer. Após 3 semanas, começou a mudança. A qualidade do sono melhorou. A paciência com os filhos aumentou. A pele começou a recuperar um pouco do viço perdido. Por quê? Porque ela finalmente deu ao corpo um sinal de que não estava em perigo constante. A falta de propósito. Agora vem um hábito que vai fazer você revirar os olhos, mas jura para mim que vai me escutar até o final. A falta de propósito. Ana Beatriz, lá vem você com papo de autoajuda. Espera, respira, deixa eu te mostrar a neurociência por trás disso. Pessoas que têm um senso de propósito claro vivem mais e envelhecem melhor. Isso não é filosofia de boteco, é dado científico. Por quê? Porque o propósito ativa áreas específicas do córtex pré-frontal associadas ao planejamento de longo prazo e à regulação emocional. Traduzindo, quando você tem um motivo para levantar da cama, além de apenas sobreviver mais um dia, seu cérebro funciona diferente. Tive uma paciente, chama ela de Regina, que se aposentou aos 60 anos depois de trabalhar 35 anos como professora. Ela sonhou com aquele momento a vida inteira. Finalmente vou descansar, doutora. 6 meses depois, estava irreconhecível. Tinha envelhecido assustadoramente, pele flácida, olhar apagado, sem energia para nada. O que aconteceu? Ela tinha confundido propósito com emprego. Quando o emprego acabou, o propósito foi junto. Fizemos um trabalho de resgate de propósito. Descobrimos que ela sempre amou jardinagem, mas nunca teve tempo. Começou a cultivar orquídeas. Parece bobagem? Em 6 meses, ela estava dando palestras sobre orquídeas para grupos de aposentados. Tinha criado um grupo no WhatsApp com centenas de pessoas, estava planejando uma viagem para um congresso de orquidófilos. A transformação foi absurda. A pele ganhou cor, os olhos voltaram a brilhar, a postura melhorou. Ela tinha voltado a ter um motivo, a falta de perdão. Continuando nessa linha de hábitos silenciosos que roubam tua vitalidade, tem um que é tabu em nossa cultura: a falta de perdão. Não, calma, não estou dizendo que você precisa abraçar quem te fez mal. Não estou pedindo para você ser capacho de ninguém. Estou falando de uma coisa diferente e muito mais profunda. Perdoar não é para o outro, é para você, porque segurar rancor é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Óbvio que quem morre é você, aos poucos, celularmente. Conheci uma mulher, vou chamá-la de Lúcia, que passou 15 anos odiando a ex-mulher do marido. 15 anos alimentando aquela raiva, aquela amargura, aquele ressentimento. Ela chegou no consultório com 62 anos, parecendo 80. A face estava marcada por rugas profundas de raiva, a postura curvada, a energia vital praticamente inexistente. E o mais trágico? A ex-mulher do marido estava vivendo a vida dela, provavelmente sem pensar na Lúcia. Enquanto isso, a Lúcia estava se consumindo em ódio diário. Quem estava perdendo? Óbvio, levou meses, mas ela conseguiu, e a transformação foi visível. O rosto relaxou, a postura melhorou, a energia voltou. Ela mesma disse: doutora, é como se eu tivesse tirado uma mochila de pedras das costas. A comparação tem um hábito ainda mais destrutivo que o rancor e que está intimamente ligado a como você envelhece: a comparação. Toda vez que você olha para a vida da outra pessoa e usa aquilo como régua para medir a sua, você está roubando tua própria alegria. E alegria, minha querida, é o melhor anti-envelhecimento que existe. Quando você vive comparando, seu corpo produz cortisol. De novo ele, o hormônio do estresse, porque no fundo, comparação é uma forma de se sentir ameaçada.
Atendia uma mulher, vamos chamá-la de Carla, que passava literalmente horas por dia no Instagram olhando a vida das outras. 51 anos, vida razoavelmente boa, mas profundamente infeliz. Por quê? Porque estava sempre medindo sua vida pelas vidas editadas e filtradas que via online. Propus um detox digital de 2 semanas, apenas 2 semanas sem redes sociais. Ela achou que ia morrer de abstinência nos primeiros dias, mas algo interessante aconteceu. Ela começou a olhar para a própria vida e percebeu que tinha muita coisa boa acontecendo que ela ignorava completamente porque estava ocupada olhando a vida dos outros. Ao final das 2 semanas, ela relatou: "Doutora, eu nem sentia falta. Percebi que estava vivendo uma vida emprestada, tentando ser quem eu não sou para impressionar gente que nem se importa comigo." O sono. E já que estamos no tema de necessidades biológicas ignoradas, tem outra gigante: o sono ruim. Você pode comer perfeitamente, se exercitar religiosamente, mas se dorme mal, está nadando contra a maré. Deixa eu ser clara: enquanto você dorme, seu corpo faz uma limpeza profunda. É quando o cérebro remove toxinas acumuladas durante o dia, quando as células se regeneram, quando hormônios importantes são produzidos. Quando você dorme mal, você literalmente impede seu corpo de fazer a manutenção necessária. E não estou falando de dormir quantidade, estou falando de dormir qualidade. Conheci uma mulher, vamos chamá-la de Márcia, que tinha o hábito de assistir séries na cama até dormir. Literalmente dormia com o celular na mão. Acordava cansada todos os dias, mas não entendia por quê. "Mas doutora, eu durmo 8 horas. "Sim, mas que 8 horas? Propus o seguinte: 1 hora antes de dormir, sem telas. Nada de celular, tablet, televisão, leitura ou música suave." Em 2 semanas, já relatava melhora significativa. Acordava mais disposta, a pele tinha melhorado, a concentração estava mais aguçada. O que aconteceu? O ciclo circadiano dela voltou a funcionar corretamente. A melatonina estava sendo produzida no horário certo. O corpo finalmente conseguiu fazer a manutenção que precisava. Relacionamentos tóxicos. Aproveitando que estamos falando de relacionamentos, tem um hábito devastador que envelhece mais rápido do que qualquer creme poderia reverter: permanecer em relacionamentos tóxicos. E aqui, minha querida, não estou falando apenas de parceiros românticos. Estou falando de amizades tóxicas, famílias tóxicas, ambientes de trabalho tóxicos. Nada envelhece uma mulher mais rápido do que viver em constante modo de sobrevivência emocional. Aquele relacionamento onde você pisa em ovos, onde nunca sabe que humor vai encontrar, onde o afeto é condicional. Isso não é amor, isso é tortura emocional. Atendi uma mulher, vamos chamá-la de Sandra, que estava num casamento emocionalmente abusivo há 23 anos. Não tinha violência física, mas tinha algo pior: a violência sutil da depreciação constante, da manipulação. Ela chegou no consultório com 54 anos, parecendo 75. Quando te falo que ela parecia ter 75 anos, estou sendo literal. O estresse crônico tinha cobrado um preço absurdo. Cabelos brancos precoces, pele sem elasticidade, olheiras profundas, postura curvada, olhar apagado. Era como se a vida tivesse sido sugada dela. Levei meses para ajudá-la a ver a realidade. E quando ela finalmente decidiu sair, eu vi uma transformação que eu mesma mal acreditei. Em um ano, Sandra parecia 15 anos mais jovem, o olhar voltou a ter luz, a postura se endireitou, a pele ganhou vida, até os cabelos melhoraram. O que aconteceu? Ela parou de viver em estado de alerta constante. O corpo dela finalmente pôde sair do modo sobrevivência e voltar ao modo vida. Então te pergunto: que relacionamento na tua vida está te sugando a vitalidade? Se alguém não te agrega valor, agrega ao reciclável. Não é egoísmo, é preservação, o exercício físico.
Falando em respeitar a si mesma, tem um hábito que está diretamente relacionado: a falta de exercício físico. E antes que você revire os olhos pensando, lá vem sermão de academia, calma, vou te explicar algo que provavelmente ninguém te contou. Exercício não é sobre estética, exercício é sobre manutenção cerebral. Quando você se exercita, você está literalmente produzindo BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, uma proteína que funciona como fertilizante para neurônios. Sem exercício regular, seu cérebro começa a atrofiar mais rápido, a memória piora, o processamento cognitivo fica lento, o humor desregula e tudo isso aparece no rosto, na postura, na energia. Atendi uma mulher, chama ela de Valéria, que era completamente sedentária. 57 anos, trabalho de escritório, voltava para casa e sentava no sofá. Fim, zero atividade física. Mas, doutora, estou muito cansada para me exercitar. Clássico. Ela estava cansada porque não se exercitava. O corpo dela tinha entrado em modo de economia de energia. Começamos muito devagar. 10 minutos de caminhada por dia, só isso. Em 3 meses estava caminhando 40 minutos por dia e tinha incorporado alguns exercícios de força. A transformação foi completa. Memória melhor, humor estável, energia nas alturas, corpo mais firme, postura ereta. O açúcar. Agora vem um hábito alimentar que é devastador e que todo mundo pratica: o excesso de açúcar. O açúcar, esse demônio branco que está em absolutamente tudo, está te envelhecendo mais rápido do que qualquer outro alimento. Deixa eu te explicar. Quando você come açúcar em excesso, acontece um processo chamado glicação, onde moléculas de açúcar se ligam às proteínas do seu corpo, incluindo colágeno e elastina, aquelas proteínas que mantêm tua pele firme e elástica. O resultado? Pele flácida, rugas profundas, tom irregular, aquele aspecto de papel amassado. Conheci uma mulher, vou chamá-la de Cristina, que tinha um relacionamento adictivo com doces. Não conseguia passar um dia sem açúcar. Ela tinha 48 anos, mas a pele parecia ter 60 e poucos, sem elasticidade, manchas, rugas profundas. Fizemos um detox de açúcar de 30 dias. Nada radical. Ela podia comer frutas, mas nada de açúcar adicionado. No final do mês, a transformação na pele era visível, menos inchada, tom mais uniforme, mais luminosa. A gratidão, antes de revelar o hábito mais destrutivo de todos, quero falar de um último que passa completamente despercebido: a falta de gratidão. Isso mesmo, a ingratidão crônica está te envelhecendo. Na minha experiência clínica, pessoas que praticam gratidão regularmente têm níveis mais baixos de cortisol, melhor qualidade de sono, sistema imunológico mais forte e, sim, envelhecem mais devagar. Por quê? Porque gratidão muda teu foco cerebral. Quando você busca ativamente coisas para agradecer, treina teu cérebro para focar no positivo. Conheci uma mulher, vamos chamá-la de Rosa, que vivia reclamando da vida. Tudo era problema, tudo era insuficiente. 56 anos, expressão amarga, aparência cansada. Pedi que começasse um diário de gratidão. Todo dia, antes de dormir, escrever 3 coisas pelas quais era grata. Em 3 semanas, algo mudou. Ela começou a buscar ativamente coisas boas durante o dia para escrever à noite. O foco tinha mudado. Em 3 meses, Rosa estava visivelmente diferente. O vinco de amargura entre as sobrancelhas tinha diminuído. Os cantos da boca não estavam mais permanentemente virados para baixo. O olhar estava mais suave, o hábito mais destrutivo. E agora, como prometi, o hábito mais destrutivo de todos, aquele que sozinho é capaz de envelhecer você mais rápido do que todos os outros combinados. O hábito mais devastador, aquele que observei em praticamente todas as mulheres que envelheceram precocemente no meu consultório, é este: viver no passado ou no futuro, nunca no presente.
Essa incapacidade de estar aqui agora, neste momento, você vive remoendo o passado, arrependimentos, ressentimentos ou projetando ansiedade no futuro. E nisso perde completamente o único momento que você realmente tem, o agora. E olha o que isso faz com teu corpo. Quando você revive mentalmente situações passadas dolorosas, teu corpo produz os mesmos hormônios de estresse como se estivesse acontecendo agora. Teu sistema nervoso não sabe diferenciar memória de realidade presente. Da mesma forma, quando você vive ansiosa com o futuro, projetando catástrofes imaginárias, teu corpo entra em modo de alerta constante. Cortisol circulando, sistema imunológico suprimido, inflamação crônica, tudo isso acelera o envelhecimento dramaticamente. Deixa eu te contar sobre a Gabriela. Nome falso, história real e devastadora. Ela chegou no meu consultório aos 49 anos, parecendo ter 70. Não é exagero. Gabriela vivia completamente fora do presente, ou estava remoendo um divórcio traumático de 15 anos atrás, ou estava catastrofizando sobre a velhice, sobre doenças que podia desenvolver, sobre tudo que poderia dar errado. Ela não sabia o gosto da comida que comia, porque comia no automático, pensando em outras coisas. Não ouvia o canto dos pássaros, não sentia a água do banho, não percebia o abraço dos filhos. Estava fisicamente aqui, mas mentalmente sempre em outro lugar. E isso tinha cobrado um preço absurdo. Fizemos um trabalho intenso de mindfulness, atenção plena ao momento presente. Começamos muito devagar, comer uma refeição por dia prestando total atenção, mastigar devagar, sentir sabores, texturas, temperatura. A transformação levou meses, mas aconteceu. Em 6 meses, Gabriela tinha rejuvenescido visivelmente. O olhar voltou a ter presença, a pele ganhou viço, a postura se endireitou. Por quê? Porque quando você está verdadeiramente presente, teu corpo pode finalmente sair do modo sobrevivência e entrar no modo vida, a verdade mais importante. Então, aqui está a verdade mais importante deste vídeo inteiro. O único momento em que você pode realmente envelhecer bem é este. Não ontem, não amanhã, agora. Estar presente, estar consciente, estar viva neste exato momento. Tudo o que falamos até aqui, hidratação, postura, sono, exercício, relacionamentos, gratidão, só funciona quando você está presente para executá-los. Se você vive no automático, remoendo o passado ou temendo o futuro, nada disso vai fazer diferença real. Então vou te dar o desafio final, o mais importante de todos. Nas próximas 24 horas, pratica a presença. Quando estiver comendo, apenas coma. Quando estiver conversando, apenas converse. Quando estiver andando, apenas anda. Toda vez que a mente fugir para passado ou futuro, e vai fugir muitas vezes porque é o padrão atual, gentilmente traz de volta para o presente. Sem julgamento, sem frustração, apenas, fui embora, volto. Se você conseguir fazer isso de forma consistente, vai perceber que todos os outros hábitos que discutimos vão ficando mais fáceis naturalmente, porque você finalmente está acordada, finalmente está viva, finalmente está aqui. E sabe o que é lindo? Você pode começar agora mesmo, neste exato momento. Sente a cadeira sobre você, sente tua respiração entrando e saindo. Escuta os sons ao redor. Isso é estar viva, isso é estar presente, isso é a base de tudo.